matava 250, 300, 350, 400. Dependia do número da matança do boi que entrava no dia para encerrar. Pelotas est la ville favorite de ce que j'appelle l'aristocratie du Rio Grande. C'est là que l'estanciero, le gaucho, lorsqu'il se lasse d'élever ses bœufs et de dompter des chevaux dans ses champs, vient dépenser les ducats et les doublons qu'il a amassés. O Condé esteve aqui quando da segunda visita do imperador. O imperador teve 2 vezes em Pelotas. Na memória de Pelotas ficou o famoso Baile do Paço, que foi um baile oferecido em 1885, aí já na visita do Condé e da princesa Isabel ao casal. E o Condé, ao mesmo tempo, preconizava que Pelotas, que ele não entendia por que Pelotas não era a capital da província. A indústria do charque no Rio Grande do Sul acelerou a economia gaúcha por mais de um século. A fase mais importante foi entre 1860 e 1890, transformando a cidade de Pelotas, o maior núcleo charqueador do estado, na capital econômica e cultural do Rio Grande do Sul. O padrão de vida da aristocracia pelotense era importado da Europa, especialmente da França. A palavra charque, ela é uma palavra de origem, na verdade, quechua, vem de charque, e que quer dizer carne seca. Quando os jesuítas foram expulsos do Rio Grande em 1756, o gado criado por eles ficou vivendo em estado selvagem pelos campos do Planalto rio-grandense. No final do século XVII, os paulistas se interessavam por esse gado. Muitos homens se deslocaram para o sul. Alguns se fixaram por essas terras e, aos poucos, a pecuária começou a se desenvolver, até se tornar a principal atividade econômica do sul da colônia. Numa primeira fase, o charque era produzido no campo aberto, né, de forma sazonal e momentânea, justamente para abastecer as tropas dos carregadores de mulas ou de couros que se movimentavam pelo território. Naquela época, o que valia não era o gado nem a sua carne, mas sim o couro. Era comum abater um animal só para aproveitar o couro ou, no máximo, um pedaço de carne para o churrasco. O resto do animal ficava no campo. O charque começou a ser produzido no Rio Grande do Sul a partir do momento em que deixou de ser produzido no Ceará, em virtude de uma grande seca que ocorreu em 1777. O charque produzido no sul não estava na alimentação da aristocracia nem ficava no Rio Grande do Sul para servir de alimento para o gaúcho. Era um alimento de escravo, produzido por escravos. Ninguém imaginava que um dos pratos típicos deste estado seria carreteiro com charque. A partir de 1779, ele começou a ser produzido em Pelotas, em larga escala. O nome Pelotas é originário de uma canoa de couro, a pelota, muito usada pelos índios e escravos para cruzarem as águas da região. La charqueada Rue Salgue était la première de Pelotas. On travaillait système platino, les viandes sèches, le charque était exporté pour La Havane. O português José Pinto Martins produzia charque no Ceará. Com as secas, resolveu transferir o negócio para o sul. Em 1780, Pinto Martins ergueu a primeira charqueada às margens do Arroio Pelotas. Em 1780, nós temos 19 datas de terras doadas. Ao longo do século XIX, essas datas de terra se transformaram em 30 charqueadas. A criação do núcleo charqueador em Pelotas deveu-se a inúmeros fatores, entre eles o começo da doação de sesmarias na região e a bacia hidrográfica de Pelotas, com o seu acesso direto ao porto de Rio Grande. No
Numa época sem estradas, o desenvolvimento dependia da navegação. As primeiras charqueadas em Pelotas foram instaladas entre os arroios Santa Bárbara e Pelotas, a 40 quilômetros do Porto de Rio Grande, através do Canal de São Gonçalo. Un très grand terrain et trouve l'établissement où l'on y tuait les animaux et bénéficiait les viandes, cuire, et il y avait une centaine de travailleurs. Em 1825, foi instalado o logradouro público e a tablada de Pelotas. A tablada era o ponto de reunião do gado vindo de toda a província e também de estâncias dos países do Prata. A tablada ela foi doada em 1820 ou 21, né, como logradouro público, e ela acolhia então o gado que vinha de cima da serra, do Piratini e dos Campos Neutrais. E aí então se fazia toda essa comercialização. A produção saía para o Brasil, para as Antilhas, para a Europa, para os Estados Unidos. E do Brasil e do mundo inteiro voltavam esses navios que levavam o charque também carregados. Ou seja, carregados da civilização do século XIX. E do Brasil, mais especificamente do Nordeste brasileiro, o açúcar, o que é responsável, indireto, pela nossa tradição doceira também.